Olá! Esse vídeo compõe um trabalho para a disciplina de Direito Empresarial do curso de Direito da Faculdade UniFTC de Feira de Santana. A minha equipe falará sobre sociedades anônimas. Meu nome é Gleide e eu inicio o trabalho falando um pouco sobre o surgimento das sociedades anônimas. O surgimento da sociedade anônima não é unânime pela doutrina. Algumas acreditam que sua origem se deu na Idade Média, com o surgimento da Casa de São Jorge. Já uma outra parte da doutrina acredita que ela veio surgir só com as sociedades coloniais do início do século XVII, por conta da política colonial e do capitalismo mercantil, que tinham nessa época como interesse dominar as terras na América, na Índia e na África. Só que para isso acontecer, eles tinham necessidade de ter grandes empreendimentos. Lógico, com a intenção de quê? De exploração colonial. Assim, criava-se a primeira sociedade anônima conhecida naquela época, que era a Companhia Holandesa das Índias Orientais. Surgiu em 1602. Apenas em 1636 é que surge a primeira sociedade anônima no Brasil, que se tem conhecimento, a Companhia de Comércio do Brasil. E a segunda só veio surgir em 1808, e talvez a mais conhecida por nós, que é o Banco do Brasil. Contudo, após a Revolução Industrial, este modelo de sociedade foi o grande instrumento para a realização do capitalismo, fazendo surgir várias sociedades anônimas para atender a toda essa demanda do mercado, a toda essa revolução industrial, a toda essa mercadoria, toda essa necessidade de comércio, para assim fazer a realização do capitalismo. Então, o capitalismo se realizou por conta de grandes companhias anônimas, existiam e existem até hoje. Tá? Só que nessa época era necessária a outorga estatal, tá? Que depois passou de outorga a autorização. Mas essa ideia de outorga e autorização passa para ser regulamentação, tirando assim o monopólio do Estado, né? E oferecendo maior eficiência e eficácia às sociedades anônimas. Então hoje, no Brasil, a gente pratica a autorização para a grande maioria das empresas de sociedades anônimas. Contudo, existem situações em que é preciso o poder público intervir, é preciso a autorização do poder público. E quais são essas situações? Quando a gente está falando de empresas estrangeiras, de empresas de companhias abertas ou ainda de instituições financeiras. Para estas, sim, ainda é preciso a autorização do poder público, apesar de possuírem regulamentação própria. Tá? Mas o que vem a ser sociedade anônima? Bom, sociedade anônima é uma empresa com fins lucrativos, constituída em sociedade, que possui o seu capital dividido em ações. Tá? Podem ser denominadas como companhias, cuja abreviatura é CIA, ou como sociedades anônimas, cuja abreviatura é SA. Para dar andamento aos próximos assuntos, chamo minha colega Dayana. Obrigada. Olá, meu nome é Dayana. Eu vou falar um pouquinho sobre as características e o regime jurídico da sociedade anônima. Bom, a sociedade anônima é uma sociedade personificada, ou seja, ela possui uma personalidade jurídica. Ela é constituída por ações que representam todo o capital social da sociedade. A sua essência ela é empresarial, ou seja, não tem como a sociedade anônima se tornar uma sociedade simples, como por exemplo, o seu caráter ele é patrimonialista, capitalista, ou seja, eles visam sempre a obtenção de lucros e a responsabilidade dos seus sócios elas são sempre limitadas ao capital social da sociedade. A legislação no qual é aplicável a sociedade anônima é a Lei 6.404 de 76. Essa lei ela detalha cada elemento da sociedade anônima. E desde 76 ela veio regulamentando a constituição da sociedade anônima. Mas é claro que desde lá ela sofreu algumas alterações, como por exemplo a Lei 9.457 de 97. Essa lei ela veio preparando a sociedade anônima para o processo de privatização na década de 90. Logo em seguida veio a Lei 10.303 de 2005, onde priorizou a proteção aos acionistas minoritários. Tem uma lei também bastante interessante, que é a 13.429 de 2011, que detalhou, colocou pontos importantes dentro das leis SA, onde esses pontos ele melhorou a transparência e evitou assim a corrupção dentro da sociedade.
E aí pessoal, beleza? Meu nome é Everaldo e darei continuidade aqui que foi dito pelos colegas, falando um pouco da constituição das sociedades anônimas. Pois bem, as sociedades anônimas elas são constituídas por meios de atos institucionais, também chamado de estatuto social ou de ato estatutário. Isso porque, para que se constitua a sociedade anônima, deverá se obedecer a alguns requisitos previstos em leis, e não em meros contratos, ou seja, aqui afasta-se a questão da contratualidade. E esses requisitos estão previstos no artigo 80 da Lei 6.404 de 76, é também chamada Lei das SAs, que nesse artigo 80 nos traz 3 requisitos fundamentais. O primeiro requisito é a questão da pluralidade de pessoas, ou seja, deve-se existir no mínimo 2 pessoas para se constituir a sociedade anônima. Bem, aqui comporta uma exceção. No caso, quando se tratar de empresas públicas ou de subsidiárias integrais, essa questão de no mínimo 2 pessoas, ela será afastada, cabendo aqui só a questão de uma pessoa, ou seja, a unipessoalidade, certo? O segundo requisito é a questão da entrada de com no mínimo 10% do valor das subscrições das ações em dinheiro. Certo? Aqui também comporta uma exceção, porque quando se tratar de instituições financeiras, esse valor sai de 10% e chega a ser 50% o mínimo. Certo? Então, cuidado com essa questão das exceções. No primeiro requisito, nós temos a questão da exceção quando se tratar de empresa pública e subsidiária integral, e aqui a segunda exceção quando se tratar de instituição financeira, que o valor mínimo sai de 10%, passando a ser 50%. Certo. O terceiro requisito é a questão do depósito, que só poderá ser feito ou no Banco do Brasil ou em instituições financeiras autorizadas pela CMV. Pessoal, as sociedades anônimas ela tem um prazo de 6 meses a contar da data do depósito para que seja feito o seu registro na junta comercial, ou seja, para que seja criada a sua personalidade jurídica. Geralmente, as sociedades anônimas elas são compostas por uma Assembleia Geral, um conselho administrativo, um conselho fiscal e também uma diretoria. Temos também a questão das regras, dos estatutos daquela sociedade, certo? E também a Assembleia Geral é possível a constituição propriamente dita dessa sociedade com a lavratura de uma escritura pública, certo? Entraremos agora na forma de constituição das sociedades anônimas, porque diverge um pouco quando se trata de as sociedades anônimas com subscrições públicas e sociedades anônimas com subscrições privadas. Mas isso será detalhado pelo colega a seguir. Lembro que os 3 requisitos citados acima, ele é exigível tanto para a sociedade anônima de capital público como para a sociedade anônima de capital privado. Valeu, até a próxima. Olá pessoal, olá professor, meu nome é Ednailson Senhor de Souza. Eu vou continuar explicando o trabalho. Como vimos, a constituição da sociedade anônima se dá de 2 formas. A subscrição pública e a subscrição particular. Na subscrição pública, as ações são ofertadas aos investidores que desejam comprar, que queiram comprar. Assim se dá a companhia aberta. Mas há formalidades a ser seguida. Como tem que haver o registro prévio na Comissão de Valores Mobiliários, de acordo com o artigo 82 da Lei 6404/76. A colocação das ações à disposição dos investidores também é outra formalidade. A realização de Assembleia Inicial de Fundação também é outra formalidade. Já a subscrição particular, como o próprio nome diz, se dá entre determinadas pessoas, independentemente do apelo público. São sociedades fechadas e também as suas finalidades a ser seguidas, como a realização de assembleia dos subscritores, de acordo com o artigo 88, parágrafo 1º da Lei 6404/76. Ainda há uma formalidade, a lavratura de escritura pública, conforme
o artigo 87, parágrafo 2º, Lei 6404 de 76. Bem, pessoal, esse foi nosso entendimento sobre a subscrição pública e subscrição privada e suas formalidades da Sociedade Anônima S.A. Muito boa noite, meu nome é Débora, eu sou aluna do curso de Direito da UniFTC Feira de Santana e eu vim aqui falar um pouquinho sobre o que seria capital social, que foi um trabalho passado pelo professor Gabriel Soares, a disciplina de Direito Empresarial 1. Este trabalho versa sobre sociedades anônimas. Para que a gente possa preliminarmente delimitar o que seria capital social, a gente precisa primordialmente conceituar o que seria empresa. Empresa nada mais é que atividade econômica organizada com o fim de fazer circular bens e serviços numa sociedade como um todo. Mas para que a gente consiga constituir essa empresa, a gente precisa de pessoas físicas que constituam a pessoa jurídica da empresa, que dessas levam o nome de sócios. Os sócios são as pessoas físicas que vão investir valor na pessoa jurídica. Desse modo, capital social nada mais é que esse valor que é empregado pelos sócios, um valor estimado pelos sócios para que eles consigam desenvolver esses bens e serviços que anteriormente, como eu já havia dito, pleiteiam para fazer circular para a sociedade. É uma sigla contábil que fica lá parada para que esses sócios consigam exercer a atividade fim pleiteada pela empresa. E que esses valores, eles podem ser em pecúnia, em dinheiro, ou podem ser em qualquer bem que possa ser valorado pecuniariamente. Então é só isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito boa noite. Após a delimitação do que seria capital social e a feitura do contrato, é necessário distribuir cada porcentagem de cota-parte para cada sócio correspondente, conforme o novo Código Civil de 2002, em seu inciso 4º do artigo 997. Desse modo, ao analisar a literalidade da lei federal, é possível notar que integralizar diz respeito à realização do capital social, isto é efetuar o pagamento de cada cota subscrita ao capital da empresa. Nesse sentido, dependendo do acordado do contrato social da empresa, no seu ato de abertura, bem como a forma de pagamento que foi avencado, caberá a cada sócio deste por bens valorados, pecúnias ou crédito, dívidas em parcela ou pago literalmente para cotas adquiridas pelos mesmos. Portanto, oferece que todo sócio tenha dever de subscrição e integralização de suas cotas-partes. No entanto, pode ocorrer de uns sócios não cumprir com a sua obrigação, com o seu pagamento de da cota-parte. Nesse sentido, é visto pelo direito empresarial como sócio remisso. Bom, pessoal, conforme leciona o professor Fábio Lua Coelho, o sócio remisso é aquele que não cumpre com sua obrigação de contribuir para a formação do capital social, podendo este até mesmo chegar a ser excluído da sociedade. No Código Civil, as obrigações e as respectivas sanções pelo descumprimento estão previstos no artigo 1004 do novo Código Civil. Uma vez constatado que o sócio não integralizou o capital no prazo devido, os sócios deverá notificá-lo, tendo este até 30 dias para fazê-lo. Caso não faça verificada a mora, poderá a maioria dos demais sócios tomar as devidas posições, como pedir indenização, excluí-lo da sociedade ou reduzir-lhe a cota ao montante já integralizado. Olá, meu nome é Girle e darei continuidade sobre capital social nas sociedades anônimas. A lei cuida
para que, na avaliação de bens destinados à formação do capital social, haja honestidade por parte dos subscritores, dos avaliadores e da Assembleia Geral. O legislador, no artigo 15 da Lei 6.404 de 1976, procura prevenir e evitar o conflito de interesse e o abuso de direito de voto na Assembleia Geral, que aprova o laudo de avaliação. O artigo 26 da Lei 4.595 de 1964 dispõe que o capital inicial das instituições financeiras públicas ou privadas será sempre realizado em moeda corrente. Vale salientar que, com o objetivo de estimular a formação e o fortalecimento das empresas, o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal, estabelece a não incidência de imposto sobre a transmissão de bens e de direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização do capital social. Conforme o artigo 89 da Lei 6.404, a incorporação de imóveis para a formação do capital social não exige escritura pública. Mas, atenção, é exigido o registro no cartório de imóvel, até porque quem não registra não é dono. É importante ressaltar que tanto o aumento quanto a diminuição do capital social só podem ocorrer nos casos expressamente previstos em lei. Tudo bem? Me chamo Eduardo e vim aqui hoje falar um pouquinho com vocês sobre as ações e as debêntures nas sociedades anônimas. O que são ações e o que são as debêntures, como elas são feitas, como elas são iniciadas, para que elas servem e qual a vantagem e desvantagem das pessoas que as compram. Vamos começar pelas debêntures. As debêntures são um título de dívida que a empresa emite. Ou seja, a título de exemplo, a empresa Quipão, ela no momento só está atuando em Feira de Santana, porém ela quer abrir seu capital, abrir a sua massa de clientes. Então ela faz o quê? Ela emite um título de dívida, que são as debêntures, e alguém vai lá e compra. Vamos dizer que Gilberto foi lá e comprou um título de debênture da empresa Quipão. Ou seja, a partir daí a empresa Quipão terá aquele dinheiro que Gilberto colocou. No caso, ele nem colocou, ele comprou, e aquilo gera um título de crédito para ele, para que em determinada data ele possa reaver aquele dinheiro. Então as debêntures é o quê? São uma forma de empréstimo que as empresas utilizam para abranger o seu capital. Sabemos que os empréstimos em bancos geralmente são muito custosos para as empresas e também para as pessoas físicas, né? Porque os juros são muito altos, tem alta volatilidade. Então, as debêntures são uma forma de empresa buscar dinheiro para aumentar a sua estrutura, aumentar o seu tamanho, aumentar os seus possíveis lucros futuros sem pagar tantos juros. É menor do que o juro dos bancos. E o investidor? Por que a pessoa compraria um título de debênture? Vamos lá. As debêntures, quando elas são postas, que podem ser direto ao investidor ou pode ser através de uma instituição financeira, quando elas são colocadas ali, um exemplo, continuando o exemplo da empresa Quipão, ela pode chegar e colocar, um exemplo, o valor mínimo de R$2.000. Então, cada pessoa que comprar aquele título no valor de R$2.000, e vale salientar que esse título ele é pré-determinado, ou seja, todas a data que ele vai receber, no caso eu, Eduardo, que estou comprando um título, eu estou adquirindo esse título da empresa Quipão, eu numa data futura determinada no contrato,
nessa data futura, eu irei receber todo aquele valor que eu colocar, todo aquele valor que eu comprei aquela dívida. Então, isso retornará em crédito para mim. Mas os juros, claro. Aí os juros vai depender também, que é pré-fixado. Então, nas debêntures, o comprador, ele sabe o quanto ele está colocando, sabe o quanto vai ser retornado, no caso, aquele mesmo que ele colocou vai retornar para ele. E posteriormente, sabe também que posteriormente irá receber uns juros por aquilo. E aquele juros é pré-determinado. E os riscos, Eduardo, tem riscos? Claro, né? Infelizmente, tudo tem um pouquinho de risco. Uns mais, outros menos. E nas debêntures que são parte da renda fixa, que é diferente de renda variável, ela fica numa parte, digamos que mais segura. Não são tão segura como os títulos públicos, que são emitidos pelo governo, mas eles também têm um risco de quê? De chegar na data e a empresa não pagar. E o que faz, nesse caso, o debenturiente, no caso, quem comprou aquilo, ele tem o direito de entrar com ação. Por quê? Porque ele virou um credor daquela empresa. Aquela empresa tem uma dívida com ele e ele pode buscar aquilo no judiciário para que ele possa reaver todo aquele dinheiro mais os juros monetários. Vamos continuar aqui agora sobre ações. Diferentes das debêntures, que são os títulos de dívida, na empresa são a partilha do capital, ou seja, a partilha do todo. A empresa que tinha 100% na mão de determinado sócio, a partir do momento que ela faz o IPO, que é a oferta pública inicial na bolsa, ela partilha, então ela adquire dinheiro sem precisar financiamento, então ela não vai pagar por isso. Ela não vai pagar juros por isso. Ou seja, ela vai pegar um pouquinho do todo, ela tem isso aqui. Ela vai pegar isso aqui, colocar na bolsa, as ações que forem vendidas inicialmente, aquele dinheiro vem para ela. Então é uma forma de ela adquirir capital para iniciar a sua alavancagem no mercado, na vida e tal. Agora, as ações elas são divididas em ordinárias e preferenciais. As ordinárias são acompanhadas da sigla ON e as preferenciais pela sigla PN. A diferença é que nas ordinárias, as pessoas que adquirirem aquilo, eles vão ter poder de voto nas assembleias da empresa. Ou seja, se você tiver uma grande quantidade significativa para virar um percentual alto, quando as empresas tiverem as assembleias de votação e tal, você vai poder votar. Já nas preferenciais, esse direito não é concedido aos acionistas que comprou aquelas ações através da bolsa. Porém, entretanto, é um meio muito utilizado pelas pessoas, porque as preferenciais elas pagam mais dividendos. Ela paga mais dividendo para os acionistas, diferente das ordinárias. Então, vale salientar. Você quer mais dividendos, ou seja, mais lucro por ação anualmente, trimestralmente, dependendo como a empresa pagar, ou você quer um poder de voto. E as preferenciais, quando a empresa vier, um exemplo, a falir, elas são as primeiras a receber o valor. Eu sou acionista dela, eu sou o primeiro a receber aquilo. Porém, uma coisa que significativamente importante, vale salientar aqui para você que é investidor e para você que não é que diferente dos outros acionistas, você como acionista, comprando as ações através da bolsa de valores, seu capital não é atingido. Um exemplo, a Kipão, você comprou ações da Kipão, a Kipão quebra e não tem dívida para pagar, não tem dinheiro em caixa para pagar os credores. Isso não atinge o seu patrimônio. Essa dívida não atinge o seu patrimônio. Portanto, seu patrimônio está resguardado. A única coisa que você pode perder é o valor das ações diminuir e você vender em baixa. Então, a diferença delas ambas, tanto as debêntures quanto as ações, são a forma de as empresas buscar capital, de a empresa buscar dinheiro sem pagar tanto lucro ao banco. Mas por que a empresa vai querer dividir para ganhar mais lucro? Depois ela vai acabar perdendo porque o lucro não vai vir menor para ela, vai ter que distribuir com os acionistas. Não, ela não vai perder, porque quando ela faz isso, ela entende que aquele lucro, se ela tem 10% de lucro, quando ela faz aquilo e tiver dinheiro para projetar mais, para investir melhor no seu próprio negócio, aquilo ali vai deslanchar. E quando isso deslancha, todo mundo ganha, inclusive eles, né?